Pessoal, parece que já é governo Sérgio Massa lá na Argentina, não é? Sabemos bem que o Alberto Fernandes ainda é o presidente da República por lá, mas ele é carta fora do baralho. O seu super-ministro Sérgio Massa é quem realmente está tocando a coisa, principalmente do ponto de vista da economia. E os resultados das eleições que foram apresentados, aliás, no domingo. Fiz um vídeo aqui no canal, inclusive, dando a cobertura dos resultados do primeiro turno das eleições da Argentina. Pois bem, esses resultados não decepcionaram apenas a nós, ao povo libertário, ao pessoal de direita, também decepcionaram o mercado financeiro como um todo, e a economia argentina acordou na segunda-feira, né? Hoje, segunda-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, o mercado acordou totalmente de ressaca, já apresentando então a frustração das expectativas em relação ao futuro econômico da Argentina. É claro que o mercado não esperava uma vitória do Javier Milei no primeiro turno, naturalmente. Pode ser até que o mercado não esperasse o Javier Milei em primeiro lugar. Porém, o resultado do Sérgio Massa em primeiro lugar, com uma diferença de votos substancial em relação ao segundo colocado, que é o próprio Milei, realmente decepcionou muita gente. Foi um banho de água fria no pessoal do mercado financeiro. Então vamos dar uma olhada nessa notícia aqui, ver as repercussões desse caso para a economia argentina já nesta segunda-feira após eleições e tentar entender para onde que a economia argentina vai caminhar se as coisas realmente se desenharem dessa forma no segundo turno das eleições. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Sim, tem barulho para todo lado hoje aqui, realmente. Tô lutando para conseguir gravar os vídeos, mas vamos lá, vamos em frente, seguindo aqui no trabalho, né? Não sei se está vazando aí no áudio para vocês, para mim parece que as motos estão passando dentro da minha casa, não é? Mas então, conforme eu falei, a economia argentina amanheceu de ressaca realmente no pós-eleições, pós primeiro turno lá das eleições presidenciais do país. Tinha toda uma expectativa em relação a isso, essa é a grande verdade. As prévias criaram esse cenário, as pesquisas eleitorais também, e parece que a coisa se inverteu bastante. Vamos lá, nenhum de nós é especialista em política argentina, essa é a grande verdade. O fato é que quem realmente tinha informações, que é o mercado financeiro, eles sempre fazem previsões e tudo mais, parece que eles também se decepcionaram nessa história. Veja aqui, por exemplo, que a Bolsa de Buenos Aires, a Bolsa de Valores lá da capital argentina, abriu em forte queda logo na segunda-feira pela manhã por conta do primeiro lugar do Sérgio Massa e de sua votação substancial, 36%, realmente uma coisa assim impressionante, eu diria, né? Então, por volta aqui das 11h30 da manhã, a informação de quando eu separei essa notícia aqui, o índice, o Merval, que é o principal índice da Bolsa de Valores lá de Buenos Aires, estava desabando 10%. 10% em apenas um dia, realmente é uma coisa impressionante, né? A Bolsa de Valores aqui do Brasil não teve essa repercussão negativa quando o Lula ganhou, por exemplo, né? Então, as ações da petrolífera YPF, que é uma estatal, e o Banco Galiza, também estatal, aí estavam caindo, quer dizer, eu acho que esse aqui é estatal, não sei, estavam caindo bastante também, essa petrolífera aqui, mais de 11%, quase 12% de queda. Realmente o pessoal não está confiando no futuro da economia aí da Argentina, né? Então, o pessoal esperava, de fato, que o Javier Milei estaria num segundo turno. Ninguém aí do mercado financeiro estava apostando numa vitória no primeiro turno, essa é a grande verdade, né? Mas, de fato, o pessoal esperava o Javier Milei no segundo turno, com preferencialmente, né, a Patrícia Bullrich, porque aí teríamos um segundo turno de direita e principalmente sem um candidato kirchnerista nessa história, porque esse cenário aqui é o que havia sido idealizado pelas prévias. Foi isso aqui que aconteceu: Javier Milei em primeiro lugar, Patrícia Bullrich em segundo lugar e Sérgio Massa em terceiro. Então, um segundo turno com base nas prévias teria Milei e Bullrich disputando a presidência da República, né? Porém, o Sérgio Massa despontou bastante nas eleições, deixou os outros candidatos para trás, eliminou a Patrícia Bullrich dessa equação aí, e o Javier Milei ficou com menos de com 6% a menos de voto,
em relação ao Sérgio Massa, quase 7% a menos. Então realmente é uma diferença que é difícil de tirar no segundo turno. Por mais que nós possamos imaginar que esses 23% aqui de votos da Patrícia Bullrich vão se converter integralmente para o Javier Milei, provavelmente a coisa não é tão simples assim, tão evidente. Então o pessoal de fato acabou ficando muito temeroso quanto ao futuro econômico da Argentina, o pessoal do mercado financeiro. Então não apenas a Bolsa de Valores desabou de forma retumbante, como o dólar voltou a subir. Antes das eleições, né, ele chegou a bater 1.000 pesos, né? Acho que 1.010 pesos em algum momento, na cotação Blue, que eles chamam de Blue, que é o mercado paralelo, que é a cotação oficial. O número, a taxa de câmbio que o governo estipula, isso aí ninguém leva a sério. O importante é o preço do dólar no mercado paralelo, que é o livre mercado, né? Então, passou de 1.000 pesos antes das eleições, em algum momento antes, mas logo na véspera ele deu uma diminuída para 950 pesos, né? Então deu uma caída leve, porém depois do resultado das eleições ele disparou, chegou a 1.050 pesos, realmente um recorde aí nesses últimos tempos. Isso aqui foi o valor de abertura do famoso dólar blue, que é esse aí do mercado paralelo, né? E também aqui o chamado criptodólar, né, que é a cotação de moedas digitais baseadas em dólar, tá uma alta muito maior, tem um spread muito maior em relação ao dólar físico, digamos assim, 1.300 pesos para cada dólar, realmente uma coisa assim impressionante. E para além disso, né, para a repercussão dessa história toda no mercado financeiro, tem que se levar em consideração também o preço que foi pago por essa vitória, digamos assim, do peronismo do Sérgio Massa, né, desse kirchnerismo reformulado aí no primeiro turno, porque realmente o governo lançou mão de muitos artifícios, inclusive que vão ter um peso fiscal muito grande para garantir essa vitória, esse resultado positivo, que é uma grande vitória, essa é a verdade, porque o cara saiu lá do terceiro lugar nas prévias para um primeiro lugar disparado no primeiro turno. Realmente uma grande vitória para o Sérgio Massa, não vamos negar isso aí. Então, isso custou muito caro, chegar nesse cenário custou muito caro para os cofres aí do governo argentino, os cofres públicos do país, né? Por exemplo, aqui, o chamado Plano Prata do governo do Alberto Fernandes, que é o Sérgio Massa, no final das contas, ele que tá mandando nessa história aí, né? Então, isso aí, esse plano já usou o equivalente a 2% de fundos aí do PIB argentino para repassar subsídios estatais à população por um monte de coisas aí, em um monte de situações. Por exemplo, aqui, congelamento do preço do combustível e também das taxas de serviço público no país. Ou seja, a inflação está galopando, o dinheiro do país está perdendo seu valor e todos os preços estão subindo. Mas preços subindo com consistência, principalmente às vésperas das eleições, não são nada interessantes para a situação, para o governo atual. Então, o que o Sérgio Massa decidiu fazer? Enfiar a mão no bolso mesmo, no bolso estatal, né? No bolso do pagador de impostos da Argentina, ou imprimir mais dinheiro de uma forma descontrolada para subsidiar alguns produtos como os combustíveis, então aqui, para que realmente o valor não seja repassado para o consumidor final. Então aqui, na campanha eleitoral, inclusive nas vésperas das eleições, o Sérgio Massa defendeu novos repassos de subsídios também para o transporte na Argentina, para que os passageiros paguem menos de 5% do valor total do custo dessa passagem aí. Então, sem esses subsídios estatais, o preço aí do transporte de trem, por exemplo, subiria para 1.100 pesos e a passagem de ônibus para 700 pesos. Isso também aconteceria com a tarifa de eletricidade e a tarifa de gás. Ou seja, eles estão pegando pesado aí nessa história porque o governo precisa comprar votos da população por meio dessas políticas assistencialistas de subsídio e tudo mais, porque isso aí faz uma maquiagem nos catastróficos números argentinos. Agora, depois das eleições, né, depois do segundo turno, toda essa política populista para tentar comprar votos da população, enganando o povo com preços subsidiados, isso vai cobrar o seu preço da economia argentina. E aí, como que isso vai ser absorvido pelo país, pela economia, pelas pessoas? O país já está quebrado, a inflação está galopando, a taxa de juros está altíssima, a economia está diminuindo, o peso está perdendo seu valor, o dólar está ficando nas alturas.
como que o governo Sérgio Massa, caso seja eleito, como que ele vai corrigir essa história, o que que ele vai fazer? Vai simplesmente mudar tudo quando ele for eleito e adotar uma política muito mais ortodoxa no estilo Javier Milei? Está enganando os eleitores e depois vai fazer tudo certinho a tarefa de casa? Ou ele vai continuar empurrando o problema para frente para garantir a sua governabilidade com base no populismo? Olhando para esses números que o mercado financeiro, olhando para essas informações, esses dados, fazendo essa prévia, essa perspectiva, é por isso que o mercado financeiro está desabando logo após o primeiro turno na Argentina. O pessoal está fazendo as contas e vendo que toda essa farra com dinheiro estatal aí para garantir a eleição do kirchnerismo realmente é o último prego no caixão da Argentina, é a última pá de cal para enterrar a economia argentina de vez. Ninguém é maluco, ninguém é doido de investir nisso. Todo mundo, vendo os resultados das urnas aí, está tirando o dinheiro do país. Enquanto havia uma esperança real do Javier Milei ficar em primeiro lugar, então o pessoal ainda deixou o dinheiro lá, deixou os investimentos, porque a coisa poderia mudar. Não estou falando que o Javier Milei não pode ganhar, já tratei disso aqui no meu vídeo sobre o tema de forma mais específica, mas a verdade é que o pessoal olhou para os números e isso desapontou legal o mercado financeiro. Estamos vendo hoje, então, o resultado dessa brincadeira kirchnerista. Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.